Boa tarde, vereador. Como vai? Boa tarde, Jaime Martins, tudo bem? Como vai? Boa tarde a todos aí da bancada, todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Tudo certo, tudo indo. Vereador, o senhor ontem, e junto com seus colegas de Câmara, Orlando Palhinha e Átila do Congo, denunciaram uma suposta atuação que seria político eleitoral ou politiqueira dos subprefeitos Marco Aurélio Eupídio, do subúrbio, e também de Fábio da Mata, da região do Cabula, Tancredo Neves. Explique para a gente o que é que aconteceu de fato, o que é que está acontecendo. Qual é a Na suspeita? verdade, na verdade, James, a questão que Palhinha trouxe foi uma questão muito particular, assim como a minha. O que a gente entende é que a função de todo colaborador da prefeitura é contribuir para que a gestão do prefeito, a gestão do governo que aí está estabelecido, tenha a melhor performance possível. Se cada colaborador achar que deve fazer a sua gestão ou fazer o seu papel voltado para a política, para a sua política, para os seus interesses, vai trazer prejuízos à cidade. Nós somos da base do prefeito Bruno Reis, nós queremos e trabalhamos para que esse governo dê certo, porque esse governo dando certo, são os cidadãos e a cidade que ganha. Então, nós somos contra qualquer atitude de quem, qualquer colaborador que seja, nesse caso foram apresentados subprefeitos, que fujam dessa regra. A função do subprefeito é administrar as regiões da cidade e a região onde ele está como se fosse uma cidade, como se ele fosse o prefeito, mas ele não é o prefeito da cidade que, diga-se de passagem, tem se debruçado sobre um problema muito grande que é essa pandemia e tem tido a grata felicidade, com muita competência, muita seriedade, junto com o governo do Estado, de conduzir essa crise. Então, nós não vamos admitir, como vereadores e responsáveis que somos, porque nós fomos eleitos, os subprefeitos são colocados. E é claro que a grande maioria de todos os colaboradores, inclusive dos subprefeitos, prestam um relevante trabalho à cidade. Tem uma função importantíssima, que é cuidar dessas áreas como se fossem o prefeito, mas não são o prefeito. O prefeito chama-se Bruno Reis e nós trabalharemos arduamente para que essa cidade dê certo, para que as áreas da cidade sejam bem atendidas, sem politicagem, sem nenhum viés personalista, narcisista de quem quer que seja. Vereador, boa tarde. Daniele falando aqui agora. Tudo bem, Daniele? Tudo bom? Ontem também, que inclusive foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o senhor se posicionou a favor da revogação da Lei Teu Nascimento, que, explicando para o ouvinte, é uma lei que prevê multas e chega até cassação de alvará por estabelecimentos que cometam homofobia. Um outro ponto que gerou polêmica foi a iluminação da fachada da Câmara. Queria que o senhor explicasse um pouco o seu posicionamento em relação a isso. Pois bem, Daniele, vamos pela ordem que você trouxe. A Lei Teu Nascimento foi aprovada na Câmara na legislatura anterior. Eu estava, inclusive, na legislatura, apresentei emendas à ocasião. E essa lei, ela pune de forma subjetiva os estabelecimentos que cometerem crime de discriminação a homossexuais. E por que subjetiva? O que é o crime? O que seria a discriminação? Né? Então, você acaba vulnerabilizando, fragilizando essa relação empresarial. Quando você cria uma lei que vai de uma multa de 5 a 100 mil, de suspensão à cassação do alvará, por alguma alegação, porque é subjetivo, de que houve discriminação a algum casal homossexual de comportamento homoafetivo naquele estabelecimento. É óbvio, Daniele, que eu preciso deixar muito claro que o meu posicionamento não é contra as escolhas de quem quer que seja. Meu posicionamento não é contra o direito de cada cidadão escolher, e sempre me posicionei dessa forma na Câmara Municipal. Reconheço que essa população homossexual sofre muito preconceito, são vítimas muitas vezes de bullying na escola por comportamentos, por jeito de falar, por jeito de se, né, de se mexer, de se movimentar, de caminhar.
e sofrem perseguição de colegas, de amigos, muitos são colocados para fora de casa, sofrem violência doméstica e violência nas ruas, né? Se prostituem em muitos casos porque não encontram espaço no mercado de trabalho. Então, a gente reconhece que é uma população vulnerável. Ok, isso faz parte do meu papel parlamentar, reconhecer que existe essa população e que o Estado, no caso, o ente federativo no qual eu estou inserido, que é o município, precisa criar políticas que visem, que olhem para esse público, que atendam esse público. O que eu não sou a favor e me posiciono é a estímulos que não se deve dar. Eu me posicionei contra a lei do teu nascimento quando ela foi instituída e me posicionei a favor da sua revogação, porque ela é uma lei que pune de forma subjetiva, não há um elemento objetivo. Então, o dono do estabelecimento, do bar e do restaurante, ele vai estar sujeito, primeiro, à subjetividade de quem acusa, à subjetividade de quem investiga e à subjetividade de quem julga e que vai definir se houve ou não ato discriminatório. Um exemplo claro, se eu chegar com minha esposa e começar a me beijar e acariciá-la num restaurante, obviamente que eu posso ser chamado a atenção pelo maître, pelo garçom, ou até por um casal ao lado, para que haja um controle, para que haja uma redução nesse excesso. Mas se for um casal homossexual e isso acontecer, aquele estabelecimento pode ser cassado e eu pode pagar uma multa de 100 mil reais. Isso não é normal. O que é muito incomum acontecer, né, vereador? Desculpe te interromper. Volto a dizer, respeitando as escolhas, os caminhos, as opções sexuais de cada pessoa, mas entendendo que a sociedade também precisa ter o seu respeito. Assim como eu respeito as decisões, eu preciso que as minhas opiniões também sejam respeitadas, e fiz isso de forma muito clara ontem. Mais uma vez, eu fui o único, Daniele, que votou, além do vereador que apresentou a proposta de revogação da lei, no âmbito da Comissão de Finanças, eu fui o relator e fui o único que votou a favor. Vieram pressões de todos os lados para que eu me abstivesse, para que eu devolvesse a relatoria ou para que eu votasse também contra a revogação. E eu me mantive, porque quem ocupa um espaço público não pode estar submetido a pressões, não pode ser guiado por pressões, tem que ser guiado por convicções. E eu tenho essas convicções que acabei de dizer, do respeito, do entendimento de que as pessoas são livres e precisam ter a sua liberdade respeitada, do respeito que esse é um público que precisa de um olhar do Estado, mas do respeito também que eu preciso ser contra uma superproteção, como se criasse uma super raça, uma super etnia ou uma super valorização daquilo que é um comportamento pessoal de escolha livre e que não deve a sociedade pagar por isso. Esse é o meu posicionamento. Entendi, vereador. Agora, o uso da palavra subjetivo, sinto que acaba sendo um pouco mal utilizado nesse sentido, porque a LGBTQ-fobia já é criminalizada, né, pelo STF, então é muito claro a criminalização e o que é o crime dentro da Constituição. Assim como, se o estabelecimento cometer algum outro tipo de crime, também vai ser punido. Então, como seria subjetivo, entendeu? Você me permite? Claro. A subjetividade está na interpretação, porque é óbvio, nós estamos falando de um público que sofre tudo que eu já falei que sofre. É o adolescente que é posto para fora de casa, que não é aceito pelos pais, que apanha em casa, que sofre bullying, que não consegue um emprego. Então, nós estamos falando de um segmento de pessoas que já vem muito fragilizada na sua autoestima, na sua autoimagem, na sua autoafirmação. Então, qualquer ato, um olhar diferente, que nem seja intencional, uma fala, como eu disse, eu chego com minha esposa e ao médico chegar, olha, por favor, senhor, aqui eu gostaria de pedir que os excessos fossem contidos. Isso, para mim, soaria como normal. Mas para alguém que já vem fragilizado, isso pode soar como um ato discriminatório. O subjetivo está aí. O subjetivo está naquilo que não tem como ser comprovado, né? Como, de fato, um ato de homofobia, o que eu também sou contra. Porque quem reconhece o que eu reconheço não pode ser considerado homofóbico, né? Eu só sou contra
qualquer supervalorização de qualquer tipo de segmento, inclusive o segmento que eu represento. Eu não sou a favor da supervalorização, do vitimismo. Eu acho que a gente tem que encarar as coisas de frente. Votei a favor da diretoria na época que foi criada para a proteção deste público. Fiz um discurso na Câmara dizendo que eu votava a favor e por que votava a favor, que foram essas justificativas, já que essa diretoria tinha o intuito de criar medidas de proteção, criar medidas de reduzir danos àqueles que sofrem violência, porque são seres humanos, são pessoas, são seres humanos igual a mim. E assim como eu não quero sofrer violência, eu não quero que o meu próximo também sofra. Então é muito simples. A subjetividade, voltando à sua... Caiu a Ficou conexão. sem áudio, vereador. Caiu a conexão. Não, é o áudio que... Por favor, vereador, o áudio, ligar o áudio. Não sei se vocês conseguem me ouvir, mas... outra Está ligação. recebendo uma ligação. Pois é, vamos aguardar a reconexão com o vereador Entrou água Ricardo Almeida. na chamada? Entrou água na chamada. É a chuva. Eu falo que Pronto, ele voltou. Coisas que acontecem em programas ao vivo. Mas voltando à subjetividade está nessa capacidade de interpretação de quem sofre o dano. Claro que se for de fato comprovado que houve o crime de homofobia, nós, obviamente, eu sou legislador, sou um ser humano, sou uma pessoa que tenho, como disse, essas características de respeito ao outro e às escolhas do outro. Sou contra a homofobia. Entendo, vereador. Ainda, eu quero saber mais sobre o seu posicionamento da iluminação, mas ainda nesse caso, a lei Teu Nascimento, ela não prevê que seja no ato da ação que a punição seja dada. Não é como o senhor acabou de falar, se for comprovado a homofobia, a LGBTQ-fobia, aí sim ele terá que arcar com as consequências do crime. Então, assim, acaba que cai em contradição isso, né? O posicionamento do senhor. A Porque contradição não é algo que seja no ato. Não esteja sabendo me explicar, não esteja sabendo me fazer entender. Vou repetir. A subjetividade está porque não é... o que é o crime de homofobia? O crime de homofobia é o quê? Eu olhar para um casal de homens se beijando, isso pode ser considerado um ato discriminatório? Eu pedi, como aconteceu no Barra Vento, o rapaz que perdeu lá o emprego porque pediu para que um casal de lésbicas evitasse a exposição que estavam ali. O que é o crime de homofobia? O crime de homofobia, para mim, é um ato violento contra uma decisão que é pessoal e que deve ser respeitada. Isso é crime de homofobia. Mas você pedir para que a pessoa se contenha num ambiente que é público, num ambiente que é um ambiente de um restaurante, um ambiente que é frequentado por várias pessoas, eu não posso sair por aí beijando minha esposa, minha namorada, quem namora, quem em qualquer lugar, em plena luz do dia, sair por aí pelo shopping, se agarrando. Então, tudo isso, Daniele, a gente precisa avaliar que é subjetivo, sim. Vai cair na subjetividade de quem denuncia, vai cair na subjetividade de quem investiga, vai cair na subjetividade de quem julga. Me perdoe, mas eu mantenho esse posicionamento, entendo o seu diverso do meu, mas nós vivemos numa sociedade onde as pessoas pensam diferente, é por isso mesmo que nós somos únicos, porque pensamos diferentes. Agora, eu preciso respeitar o seu direito de pensar diferente de mim, assim como eu preciso ter o meu direito de pensar diferente respeitado, e foi isso que eu exerci ontem na Câmara Municipal, o meu direito de pensar diferente e o meu direito de me posicionar. Afinal, somos 43 vereadores que representam a cidade. Essa cidade não é só formada por grupos homossexuais, não é só formada por grupos heterossexuais, essa cidade é formada por vários segmentos e todos esses segmentos têm que se sentir representados na Câmara. Então, impor que todos os 43 vereadores pensem exatamente iguais é uma missão praticamente impossível, até porque, se todos pensassem iguais, haveriam ali alguns que abririam mão de suas convicções ou seriam inúteis, porque estariam pensando exatamente do mesmo modo, então não iriam avançar. O bom é que tenhamos, sim, o contraditório, o bom é que tenhamos, sim, os pensamentos diferentes e que cada um defenda as suas posições, mas sempre de forma respeitosa, ordeira, compreendendo que o outro também tem o direito de pensar e de colocar
o seu pensamento à luz, trazer ali o seu pensamento ao debate. E é isso que é dessa forma que eu fiz ontem, e todas as vezes que precisar, com todo respeito, farei, né? Se todas as vezes precisar via rádio, todas as vezes precisar ir à mídia, irei, mesmo contando muitas vezes, não sendo muito compreendido ou não me fazendo compreender, mas eu exercerei o meu direito, porque eu acho que é também um direito que tenho como cidadão e como vereador, de expor o meu pensamento, e a Câmara Municipal está ali para ouvir o pensamento dos 43 vereadores. Obrigada, vereador Ricardo Almeida. Uma boa noite para o senhor. Obrigado pelo seu posicionamento aqui, pelo seu esclarecimento. Boa noite. Eu agradeço a você, Daniele, agradeço a todos, Abraão, James, Cristiele. Um grande abraço em Chico, em todos da Rádio Metrópole, todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço e viva a democracia que nos permite expor o nosso pensamento sem nenhuma retaliação. Eu sou muito grato por isso. Muito obrigado a vocês por esse espaço.